Eu diria que polêmica e participante de casos que tiveram repercussão nacional, a deputada estadual Márcia Lia, eleita pela primeira vez em 2014, com 70.945 votos, e reeleita com 63.751 votos, 4 anos depois, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, a agremiação a qual é filiada desde 2001, ela aceitou ser entrevistada nesta quarta-feira por nós. A parlamentar, ela entrou para a vida pública em 2001. Nesse mesmo ano, assumiu a coordenadoria de participação popular no governo do PT em Araraquara, na primeira gestão de Edinho Silva, que foi de 2001 a 2004, quando então implantou o orçamento participativo, programa que tornou-se referência para outras cidades brasileiras. No segundo mandato de Edinho, entre 2005 e 2008, Márcia assumiu a Secretaria de Governo pela qual passavam todos os projetos e programas da administração municipal. Mas como deputada estadual, tornou-se desafeta do deputado Douglas Garcia, com quem tem travado inúmeros debates na Assembleia Legislativa, fixando uma disputa, então, política entre direita e esquerda, a partir das chamadas feitas para anunciar nas redes sociais a sua presença aqui no RCA. A manifestação do público praticamente foi imediata. E entre críticas e elogios, Márcia Lia, ela vem disposta a responder pelo menos 10 perguntas enviadas pelos internautas nas últimas 48 horas. Quando então foi postado este nosso convite para que todos pudessem fazer a sua indagação. Este programa terá 30 minutos de duração. Márcia, uma alegria muito grande revê-la nesta oportunidade e também os nossos agradecimentos de forma antecipada pelo fato de você disponibilizar um tempo para prestar esclarecimentos não apenas à situação atual de pandemia que estamos vivendo em todo o mundo, mas principalmente das suas atividades ligadas à Assembleia Legislativa, ao seu partido aqui em Araraquara. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Ivan Roberto, a você, a toda a sua equipe, a equipe do RCA. Dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês e também responder as questões que me forem formuladas aí pelos nossos internautas e cumprimentar todos os nossos internautas. Muito obrigado. Bem, Márcia, neste seu segundo mandato na Assembleia, você seguiu por uma linha polêmica, vamos dizer assim, estabelecendo atritos, situações, enfim, que tiveram uma repercussão nacional, como já dissemos. Mas você age por instinto partidário, seguindo a ideologia do partido, ou você é você? A ideologia partidária é outra coisa. Ou as duas, pessoa e partido, praticamente caminham juntos? Bom, primeiro dizer que Podemos tirar a máscara, viu, Márcia? Muito obrigado. Primeiro, dizer que nós tivemos uma mudança significativa no modelo de trabalho da Assembleia Legislativa depois que nós tivemos a vinda a modificação de quase 70% de renovação de deputados na Assembleia. Deputados muito mais jovens, deputados sem nenhuma experiência parlamentar, que vieram, vamos dizer assim, no embalo da Janaína Pascoal. A Janaína trouxe consigo uma bancada de 17 deputados, né? Ela e mais 16. Alguns tiveram voto, por óbvio, mas isso fez com que a gente tivesse um embate muito maior na Assembleia Legislativa. E também porque o momento político ele é um momento mais atritivo.
né? Nós estamos tendo, de fato, situações mais difíceis de serem negociadas. Nós tivemos a reforma da Previdência, nós tivemos vários programas e projetos que nós tivemos que debater na Assembleia, por exemplo, de entrega de patrimônio do Estado de São Paulo, e nós temos posição em relação a isso. Nós entendemos que o que é do povo tem que ser mantido para o povo. Então, nós temos a nossa forma de pensar e tivemos essa modificação. Né? Nós, com o PSDB, com o PP, com outros partidos que a gente intitula de direita, a gente tinha um convívio bastante salutar, bastante tranquilo no meu primeiro mandato, coisa que é diferente nesse segundo mandato. Aliás, diga-se de passagem, na minha opinião, toda essa situação que nós estamos vivenciando, ela se deu muito em relação a muitas mentiras que foram contadas na internet, nas redes sociais, e o Supremo Tribunal Federal hoje decide, né, através do ministro Alexandre de Moraes, através do Tribunal Superior Eleitoral, até onde houve a influência das fake news, até onde a influência de toda essa mentiraiada que foi contada e que persiste, né? Nós estamos vendo na Assembleia Legislativa, fato é que, inclusive, há 2 semanas atrás, nós tivemos um amanhecer com a Polícia Federal na Assembleia Legislativa. Eu vi pela televisão, fiquei assustada, né? Os policiais federais adentrando o gabinete do deputado Douglas Garcia, para que pudessem amealhar documentos, informações, computadores, tudo o que foi possível. Inclusive aqui em Araraquara também nós tivemos a presença da Polícia Federal, que também fez a mesma coisa, porque há indícios muito fortes. Eu conversei com um deputado federal da bancada do PT, que está envolvido aí com essa discussão da CPI das fake news, e ele me disse que a situação do Douglas Garcia e que a situação do Gil Diniz não é nada boa, né? Porque eles estão, de fato, aí envolvidos no gabinete do ódio, e a gente está vendo, então, que o dia a dia na Assembleia não tem sido algo muito fácil, né? E eu sou uma pessoa, eu não sou polêmica, mas eu sou uma pessoa que tem opinião, e opinião forte. Eu me posiciono da forma como eu entendo que devo me posicionar. E tenho tido alguns embates, óbvio, e o parlamento é um local de discussão, né? A política é algo extremamente salutar, quando você debate opiniões divergentes. Não é porque essas pessoas têm opiniões divergentes da minha que são minhas inimigas. A gente faz um embate político, cada um defendendo o seu ponto de vista, e quem tem razão, entre aspas, vamos dizer assim, defende o seu ponto de vista. Eu defendo o meu, outras pessoas defendem o seu, e assim a gente toca a vida lá na Assembleia. Eu não acho que eu seja influenciada pelo partido. Acho que nós temos uma linha de pensamento com a qual nós nos identificamos. Eu me identifico com as pautas do Partido dos Trabalhadores e, nessa perspectiva, defendo algumas pautas que eu estabeleço como sendo importantes. Moradia digna para as pessoas, saúde de qualidade fornecida pelo poder público, educação de qualidade, educação pública de qualidade, que as pessoas tenham o direito de ter subsídios, como tem o agronegócio, os pequenos agricultores tenham subsídios para poder abastecer as mesas das famílias que precisam se alimentar. Então eu defendo os agricultores familiares. Esses são os meus pontos de vista. E na reforma da Previdência a gente teve embates acalorados, de fato, nós tivemos, porque nós defendíamos que não poderia ter retirada de direitos, e fomos votos vencidos, porque a maioria dos parlamentares que estão nessa legislatura, lá na Assembleia Legislativa em São Paulo, são parlamentares que são favoráveis ao governo do governador João Dória. E aí nós fomos voto vencido, mas defendemos nosso ponto de vista até o fim. Bom, eu vou ler que foi publicado 2 anos atrás. Áudios de conversas em um grupo no WhatsApp apontam que a assessora da deputada estadual Márcia Lia fez ameaças aos moradores do movimento Moradia para Todos. Edinalda Franco,
líder do movimento que controla 4 prédios, ou então controlava 4 prédios na Bela Vista, na Mooca e 2 no centro, na Rua Marconi, na Capitão Salomão, ela teria feito cobranças aos sem-teto exigindo pagamento de aluguel. Quem está aberto em abril, eu aconselho vir urgente acertar. Quem não vier, à noite estarei na porta, nem se for 2 horas da manhã. Eu vou bater para cobrar, afirmou. Bom, isso é que foi publicado, foi divulgado na época. 2 anos depois, nós estamos aqui para te perguntar, levando-se em conta que o seu partido sempre demonstrou estar interessado em questões sociais, você concorda com isso, Márcia? Olha, eu concordo e defendo, inclusive, os movimentos de moradia. É uma das linhas de trabalho do meu mandato. Correto. Porque eu penso que está na Constituição Federal, no artigo 6º, que as pessoas têm vários direitos. E um dos direitos que as pessoas têm é ter moradia. É moradia, né? E o Estado não fornece moradia para as pessoas. Hoje nós temos mais de 40 mil pessoas na cidade de São Paulo morando na rua, né? No frio, na chuva, sem ter um banheiro para utilizar, sem ter o que comer muitas vezes. E eu tenho um trabalho muito forte nesse sentido, inclusive com padres, com associações que cuidam de moradores em situação de rua. Eu tenho um trabalho muito forte em favelas, lá na cidade de São Paulo. Então, o meu trabalho é um trabalho muito próximo dessa população carente, do movimento de defesa dos favelados, do movimento, dos movimentos sociais de moradia. E a Edinalva Franco é uma pessoa que veio para o nosso trabalho, né? Uma pessoa que trabalhava direito, e que, na eventualidade daquela situação, quando aconteceu esse problema, esse incidente, nós fomos conversar com ela, por óbvio, porque a gente nunca soube como é que essas coisas funcionavam. Ela trabalhava no meu gabinete na Assembleia, né? Ela não trabalhava, ela tinha o seu horário de trabalho, cumpria as tarefas direitinho. E aí, quando estourou esse problema, nós fomos conversar com ela e o que a Edinalva nos disse é o seguinte: olha, nós temos despesas no prédio, né? Despesas com elevador, despesas com a luz comunitária, nós temos despesas, a água ela é dividida para todo mundo, o extintor de incêndio ele é dividido para todo mundo, e todo mundo que vem morar num lugar desse sabe que tem que pagar uma cota parte por conta do coletivo, né? É como um condomínio, um prédio, né? E tudo isso está sendo decidido pela justiça. Após conversar com ela, devido à repercussão que teve essa situação, eu dispensei a Edinalva, né? E nunca mais tive contato com ela, mas eu defendo sim os movimentos de moradia e acho que são necessários, porque as pessoas não têm onde morar e as pessoas precisam de lugar para morar, e muitas vezes a gente já conseguiu muita coisa, Ivan, para ajudar o pessoal das favelas. A gente tem conseguido muitas conquistas na cidade de São Paulo. Eu tenho várias favelas que eu tenho trabalho e que muitas conquistas junto à Prefeitura de São Paulo, inclusive com o João Farias, que hoje é o secretário de Habitação da Prefeitura de São Paulo. Já tive várias vezes, várias reuniões com ele e com o pessoal da moradia de São Paulo. Então a gente já conseguiu melhorar as condições da favela do Jacareípe, da favela do Haiti, da favela do Jaraguá, da favela de Vila Prudente, que há pouco tempo pegou fogo e muita gente perdeu tudo. Enfim, a gente tem aí uma série de trabalhos que a gente faz. Eu acredito que um deputado é eleito para representar a população. E eu quero representar a população mais carente. Também 2 anos atrás você foi apontado em não cumprir uma promessa de emprego para uma mulher que teria trabalhado em sua campanha, e talvez com isso seja diferente, não se enquadre no que apontamos, que você seja diferente e não faz parte desse cenário e tal. Nós sabemos que isso é muito comum entre os políticos, tá certo? De se prometer e depois não se cumpre, vira as costas e acabou. Isso gerou desconforto, pois a situação ela teria ocorrido, inclusive dentro de uma emissora de rádio, lembra desse fato, né?
O partido, então, ele que prega o diálogo, mas em algumas oportunidades, então, a gente observa um certo descontrole no tratamento, na interação pessoal. Mas por que isso acontece? Porque o sangue praticamente ferve no momento em que poderia ser de diálogo. Ivan, eu nunca vi essa mulher. Eu não conheço essa mulher. Como é que apareceu na tua vida? Pois é, eu estava um dia com um problema lá com Madalena, que fez algumas considerações extremamente indelicadas com a minha pessoa, e eu fui até a rádio para tentar me defender daquilo que o Madalena dizia. De repente apareceu uma senhora que eu não me lembro do rosto dela, assim, eu jamais prometi emprego para quem quer que seja. Isso não é do meu feitio, oferecer emprego para as pessoas, até porque a gente sabe que é muito difícil, porque quando você vai para um mandato, você já tem a sua equipe constituída, né? Maria Antônia é minha chefe de comunicação, é uma pessoa que eu confio. A quem agradeço nesta oportunidade também, pela visita. A minha chefe de gabinete é uma pessoa da minha extrema confiança, e você compõe o seu trabalho, a sua equipe, de acordo com a proximidade que você tem dessas, vamos dizer assim, com as pessoas que vão trabalhar contigo. Essa pessoa, essa mulher, eu não me lembro dela. Se ela trabalhou na minha campanha, pode ser que eventualmente ela tenha trabalhado, mas eu também nunca mais apareceu. Eu não sei o nome dela, nunca tive contato com ela. Para mim, alguém plantou aquela mulher naquele momento ali para uma confusão comigo, entendeu? Ela que me procure para eu tentar ver o rosto dela. Pode ser que ela tenha entregue panfletinho na campanha, não sei. Porque é tanta gente que se envolve numa campanha, né? Eu não me lembro. Estou sendo muito honesta com você, não sei quem é. Bom, a entrevista hoje dada pelo ex-presidente Lula ao jornalista José Carlos Madalena e a sua equipe mostrou assim um discurso ainda esperançoso de algum dia ele voltar ao cenário eleitoral. Mas creio que, por culpa do próprio Lula e da Dilma, hoje o país vive também um caos. Há de se reconhecer essa situação econômica. Com a prisão de tantos membros do partido, é verdade que o PT agora também está juntando os cacos, como qualquer outro partido que se estivesse nesse lugar, para poder se recompor. Então, o cenário político de Araraquara, que já tem um petista a dirigi-lo, esse cenário é melhor que dos demais municípios, ou então respinga no Edinho as acusações feitas aos seus companheiros e com uma lava-jato ainda no caminho? Bom, primeiro dizer para as pessoas que vão assistir essa entrevista que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina, né? Nós crescemos a cada dia. Estruturado, um partido que tem muitos filiados, é o maior partido de esquerda da América Latina. A maior bancada de deputados federais hoje é do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. E nós também temos uma boa bancada de senadores. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, somos a segunda maior bancada. Nós temos mais deputados do que o PSDB. Então não é verdade que o Partido dos Trabalhadores seja um partido que está catando caco. Nós temos problemas sim, né? Assim como o PSDB tem, como o PP tem, como o DEM tem. Óbvio que no momento em que durante muitos anos, né, eu estou no PT desde 2001, como você mesmo disse, e desde que o Lula assumiu em 2003 a presidência da República, aliás, na campanha do Lula, eu fiz campanha para o Lula, a gente já via o quanto o PT era massacrado, né? A grande mídia deu um tiro no pé, para dizer que não deu um tiro na cabeça, quando achou que derrubando o PT, achou que tirando a Dilma, dando um golpe na Dilma, eles iriam conseguir ter espaço junto a um governo, entre aspas, de direita. E tá aí o resultado, né? Os jornalistas sendo ofendidos, né? A Globo agora se posicionando contrariamente ao Bolsonaro, né? Eu acho que eles se equivocaram na leitura política que fizeram da história, né? Tiraram uma mulher que foi eleita democraticamente pelo voto popular, né?
quem é do mundo jurídico, e você eu também sou, a gente sabe, né? A gente conhece a lei, a gente sabe que a Dilma não cometeu crime de responsabilidade coisa nenhuma. Aquela história de pedalada, aquilo foi para inglês ver, e a gente sabe disso. Então, foi toda uma engrenagem montada para que essa engrenagem... Mas eles não achavam que o Bolsonaro ia ser eleito. Eles queriam o Alckmin. Só que no transcorrer da campanha, o Alckmin calhou, não ia, não batia num teto ali, não subia. Aí eles tiveram que mudar a estratégia e foram, na minha opinião, para o lado do Bolsonaro. E tem uma coisa muito interessante que vem acontecendo, que muita gente que enriqueceu, que cresceu, que se desenvolveu no tempo do governo Lula e Dilma, né, pessoas como, por exemplo, o cara da Havan, né, hoje estão perdendo tudo no governo Bolsonaro, que foi o governo que eles defenderam. Né? Então a gente vê que, na verdade, o problema econômico do Brasil, ele não foi ocasionado pelo governo do PT, ele foi ocasionado pelo golpe, quando Michel Temer prometeu mundos e fundos, a reforma trabalhista, nós vamos dar não sei quantos, vamos gerar não sei quantos empregos. Caiu. Aí vamos precisar fazer a terceirização, aprovar o projeto da terceirização, que vai gerar emprego. A gente está com um índice de desemprego assustador e monstruoso. As pessoas que tinham dinheiro, que viajavam de avião, que tinham carro, que conseguiam pagar a sua casa, hoje ninguém está conseguindo fazer mais nada. Né? Então, eu quero perguntar para as pessoas, né? Quem é que de fato destruiu a economia do país? Né? Na minha opinião, não foi o presidente Lula e nem a Dilma. Nós éramos a sexta economia do mundo, o Brasil crescia, como disse o presidente Lula hoje lá no Madalena, a 5%. Nós estamos trabalhando na LDO, lá na Assembleia Legislativa, nós fizemos uma leitura da LDO na semana passada. Para o ano que vem, nós vamos trabalhar negativos 10% no estado de São Paulo. As previsões são de queda de 10%. Por conta da pandemia, por conta da economia, por conta de uma série de coisas. Fato é que nós, deputados, reduzimos nossos salários, reduzimos as despesas que a gente tem no nosso gabinete, enfim, nós estamos nos adaptando a essa situação, porque sabemos que, de fato, pós-pandemia será muito grave. Então, eu deixo essa questão para as pessoas pensarem, né? O golpe ajudou em quê? Aonde o golpe ajudou? Aonde tirar a Dilma melhorou as condições do povo brasileiro? Acabaram com mais médicos, acabaram com os programas da educação, acabaram com Minha Casa Minha Vida, acabaram com os programas de transferência de renda, e nós estamos vivendo hoje, acabaram com o SUS. Né? O SUS se sustenta, mas do ano passado, de quando o Bolsonaro assumiu até agora, que foi quando implantou a Emenda Constitucional 95, o SUS já perdeu os 22 bilhões de reais por conta da Emenda Constitucional 95, que foi uma articulação, inclusive o ministro da Saúde, Mandetta, votou o projeto da Emenda Constitucional 95 e depois ele não tinha condições morais de pedir para o presidente Jair Bolsonaro dinheiro para o SUS. Porque quando ele votou, ele disse que não precisava, a saúde não precisava de mais dinheiro, precisava de gestão. Ora, por que ele não fez a gestão que ele disse que ia fazer? Ele votou contra e aí não tomou as atitudes, já que nós vamos trabalhar também o tema da pandemia, não tomou as providências necessárias para que a gente entrasse na pandemia cuidando daquilo que era essencial para que a gente entrasse na pandemia. A notícia de que a pandemia chegaria no Brasil, ela foi anunciada com 2 meses de antecedência. E o Ministério da Saúde não fez nada, né? Não comprou EPI, não melhorou a condição dos hospitais de campanha. Nós estamos até hoje, tem Araraquara, tempo que o Edinho saiu correndo. E aí você me perguntou, você acha que esse monte de pessoas que foram presas do PT, essas pessoas... O presidente Lula foi preso, não tem uma prova contra o presidente Lula. Ele foi condenado por fatos indeterminados. O que é fato indeterminado para o direito penal? Pergunte para um professor de direito penal. Não existe uma condenação por fato indeterminado. A pessoa tem que ser condenada por um crime previsto no artigo penal, artigo 121, artigo 122, artigo 127, é assim, né? E o Lula foi condenado por fato indeterminado, porque um apartamento que estava no nome de uma empresa
e que foi leiloado no nome da empresa e que o dinheiro veio para a empresa, né? Ele foi condenado porque disseram que aquele apartamento era dele. Então, tudo isso não passou de uma grande armação, na minha opinião. E a história, eu costumo dizer que a história, ela pode até demorar para trazer a verdade, mas ela traz. Não existe mentira eterna. A verdade vai vir, né? E o presidente Lula vai provar a inocência dele. Então, mas você entende que E eu acho que isso não respinga no Edinho, né? O Edinho hoje, assim, ele faz um governo com muita dificuldade, porque todas as prefeituras estão com muita dificuldade. Eu conheço inúmeras cidades no estado de São Paulo, eu viajo muito, eu converso com muito prefeito, com muito vereador, com muita liderança política, e os municípios estão em frangalhos. A situação dos municípios estaduais no estado de São Paulo, eu conheço no estado de São Paulo, eu imagino lá no Maranhão, lá no Ceará, a situação deve ser gravíssima. Então, mas você acha que não teve interferência da corrupção no sistema econômico nacional? Olha, eu acho que quando a Lava Jato ela iniciou todo esse processo, e eu acho que quem cometeu o crime tem que responder pelo crime, não acho que tenha que ser diferente disso. Mas eu acho que a Lava Jato, ela, para poder descobrir a corrupção, e teve corrupção, e tinha corrupção, a gente sabe que tinha, né? Ela é como se a gente, para pegar o ovo, a gente matasse a galinha, entendeu? Então, eles destruíram. A interesses de quem, nós perguntamos? Eles destruíram a nossa indústria, eles destruíram a nossa Petrobras, eles destruíram... Se você conversar com um petroleiro, eu te desafio a trazer um petroleiro aqui para fazer uma entrevista com ele. Você vai ficar assustado com as informações que eles vão passar para vocês. Porque a situação da Petrobras pós-Lava Jato é algo assim, inimaginável. Sabe? Nós estamos pagando para trabalhar para os Estados Unidos. Uma situação terrível. Eu já entrevistei lá na Assembleia Legislativa um petroleiro, por isso que eu estou te falando. Eu fiquei assustada com o que o petroleiro trouxe para nós lá na Lesp, na TV Lesp. Porque, assim, é uma situação de entrega do patrimônio brasileiro, entrega do pré-sal, entrega das plataformas, entrega das nossas... nós estamos mandando petróleo bruto para os Estados Unidos, eles refinam lá com o nosso equipamento, mandam para cá e a gente paga 3, 4 vezes mais o valor. Então, assim, é uma situação que interessa a quem? Ao Brasil não interessa, né? A destruição que a Lava Jato fez com as construtoras, com as empresas, tá bom, tem bandido, tem pessoa que precisa ser presa, tem pessoa que cometeu corrupção, põe na cadeia, mas não destrói a empresa. Tudo foi desmontado. A indústria, os nossos estaleiros, a nossa indústria. Veja o que está acontecendo com a Fiesp, eu não preciso ir longe. Pergunte para o pessoal que está na frente da direção da Fiesp o que está acontecendo com as indústrias. As indústrias estão fechando dia a dia. A gente está acabando com o Brasil. É isso. E não foi no governo da Dilma que isso começou, não. Né? Nós tivemos uma crise econômica em 2008, né? Que a gente segurou porque houve, do ponto de vista da economia, houve um enfrentamento que outros países não tiveram. O Lula soube fazer. Enfrentou as dificuldades econômicas, colocou dinheiro no mercado, o BNDES financiava programa, projeto, a economia aquecia, as pessoas compravam, gerava emprego, aquilo virou uma coisa que sustentou a economia, né? E depois, em 2014, nós tivemos uma outra crise econômica, que é a Dilma quem governava em 2014. Né? E a Dilma começou a tentar tomar algumas iniciativas em 2015, mandando projetos para a Câmara Federal. Eu acompanhei isso diariamente. Eu já era deputada. Eu acompanhei isso diariamente. E eu via, assim, todos os projetos que iam, o Eduardo Cunha, não deixava passar. Ele não punha nada que a Dilma queria fazer para melhorar a economia. Foi uma sucessão de enfrentamentos políticos
que fizeram com que o governo realmente não tivesse sustentação, nem política, nem econômica, para dar conta da crise que se instalou no mundo todo, não foi só no Brasil. Mas os impactos no Brasil foram muito fortes, porque nós não tivemos o apoio dos deputados que já queriam derrubar a Dilma. E a imprensa, a grande imprensa, contribuiu muito para isso. E muitos dos nossos companheiros que foram presos, que foram condenados, se você for ver o processo, você vai ver que são condenações extremamente faltosas. Falta prova, falta elemento, falta discernimento, falta tudo para que uma condenação seja de fato justa. Quem apoiou essa entrevista aí pela metade, nós queremos informar que todo este material está disponibilizado em nossas plataformas, em nossas redes sociais, todas elas, para que você possa acompanhar na íntegra esse bate-papo com Marcelinha. Márcia, você disse que isso não atingiria, não respingaria no Edinho. Muito bem. Mas na sua última eleição, que foi a sua reeleição, a sua votação de 70 caiu para 63. 6.000 votos se diluíram praticamente. Isso já não seria um sintoma assim, do desgaste do partido? Olha, foi uma eleição totalmente atípica. Completamente diferente de tudo que a gente já viu. Porque a gente teve um tsunami passando na campanha e nós não percebemos. Só para você ter uma ideia, Ivan, eu não sabia que a Janaína Pascoal era candidata. Eu não sabia. Eu conhecia a Janaína Pascoal porque ela, em determinado momento, ela participou de todo aquele cenário que foi montado para o impeachment da Dilma. Com um companheiro petista. Sim, ex-petista. E aí ela... E hoje ele se arrepende, porque a Janaína deu um golpe nele. Se você não sabe, eu tô te contando. E não sou eu quem digo, é o Campos Machado. Mas isso é uma outra história. E aí você teria que entrevistar o Campos para o Campos te falar. E ele me contou e não me pediu um segredo. Então, eu tô contando porque eu tenho a palavra dele. Mas enfim, e eu tenho certeza que ele vai falar. Se você o inquirir sobre isso, ele vai falar. Ele é meu amigo, eu gosto muito dele. É uma figura histórica dentro da política brasileira. Sim. Bom, mas enfim, vamos então aos 63.000 votos. Me diga uma coisa, as pessoas que estiverem nos acompanhando. Janaína Pascoal, o que Janaína Pascoal fez por Araraquara? Nunca pisou no território araraquarense. Ela teve quase a mesma quantidade de votos que eu tive aqui em Araraquara. Né? Eu tive 42.000 votos em Araraquara quando eu fui candidata a prefeita. Tudo bem, é outro tipo de eleição, é outro cenário, não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Mas muita gente de Araraquara que tinha uma história, que tem uma história que eu respeito muito, como por exemplo o Roberto Massafera, uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho por ele, e o Roberto não se elegeu. Né? E assim, e outros tantos. Aqui na nossa região, Ivan, nós tínhamos 5 deputados, deputados federais e estaduais. Né? O Vignoli não se elegeu em Catanduva, né? O Roberto não se elegeu aqui, o Lobe Neto em São Carlos não se elegeu, em Ribeirão o Ricardo Silva não se elegeu, assumiu agora, porque houve o Lauro, acho que o Lauro Pimenta, né? Foi no lugar do Lauro, se eu não me engano. Bom, não tenho certeza. Mas, então, nós perdemos 5 deputados na nossa região. Só fiquei eu. Né? Reflexo do quê? Reflexo dessa mudança na política. Do tsunami. Desse tsunami que passou e que a gente não se apercebeu. Eu não vi, no dia da eleição, quando a gente vai para votar, você costuma, principalmente o candidato, olhar no chão para ver quais são os candidatos, quais são os papeizinhos que tem jogado lá perto das escolas. Eu não vi um papelzinho da Janaína. Ela fez campanha pelas redes sociais, entendeu? E aí ela teve 2.100.000 votos. Né? Olha isso. Levou 16 deputados. Levou um caminhão de gente com ela, e gente despreparada. Né? Então, hoje nós sofremos... a gente sempre fala assim, poxa vida, mudou, né? A gente teve uma reforma. Quando você faz uma reforma, eu vou reformar o meu escritório. Você vai deixar o seu escritório mais bonito, você vai pintar uma parede, vai colocar um equipamento mais bonito, né? Você
vai melhorar as condições. A reforma que nós tivemos na Assembleia, não tenho dúvida nenhuma e não tenho medo nenhum de dizer, ela foi para pior, né? Ela foi para pior, porque os debates, não sei se você acompanha os debates da tribuna da Assembleia Legislativa, tem dia que o debate é insuportável, né? São assim, pessoas totalmente desqualificadas. Baixo nível. Com todo respeito, mas são desqualificadas. Mas considera que Araraquara só perde não tendo representatividade política que se alie ao governo do Estado e ao governo federal? Na verdade, essa questão da representatividade com o governo do Estado ela é muito relativa, né? E eu acho que óbvio que perde. Mas se o Roberto estivesse junto comigo lá na Assembleia, seria outro mundo. Não tenho dúvida disso, né? Para Araraquara, inclusive, para a nossa região, porque o Roberto também fazia um trabalho regional, né? Quantas vezes eu não tive em Matão e eu vi coisa do Roberto, quantas vezes eu não tive em Santa Ernestina, em outras cidades aqui da região, Matão, Boa Esperança do Sul, Américo Brasilense, Rincão. O Roberto fazia um trabalho na região e faz falta, né? Assim como faz falta outros deputados na nossa região. Mas enfim, eu acho que essa questão da representatividade, eu tenho acesso a todos os secretários de Estado, né? Quando precisa de alguma... Eu já fiz agenda com um vereador do PSDB aqui de Araraquara, com o secretário de Estado do Dória, com o secretário de Estado do Alckmin, né? Então, essa questão de você ter ou não representatividade, por ser da oposição, é muito relativo, né? A gente, em sendo uma autoridade, os secretários de Estado, eles são obrigados a nos receber. Eles têm 15 dias para me dar uma agenda. Às vezes eles demoram muito. Aí a gente cobra, a gente insiste e a gente faz agenda. Então, há uma representatividade. Óbvio que se eu fosse do PSDB e o Dória do PSDB, o mundo seria bem melhor. Mas, legalmente, né, a representatividade, mesmo eu sendo de um partido de oposição, existe. E o Edinho também, ele é recebido pelo governador Dória, eu já tive agendas com o governador Dória já esteve na Assembleia falando conosco, né? Então, assim, existe vamos dizer assim, um contato político saudável, vamos dizer assim, saudável. Mas avizinham-se as eleições, não sabemos ainda se novembro, ou aliás, outubro ou dezembro, mas, de qualquer maneira, o COCA ele tem feito uma série de análises sobre os números econômicos do município. E você deve ter, evidentemente, acompanhado. Fala que a cidade perdeu muito por conta do governo petista e mostra uma Araraquara assim, praticamente decadente, né? Você acha que ele tem razão? Bom, primeiro eu vou me situar em relação ao COCA. Eu tenho muito respeito pelo COCA, né? E muito respeito também, porque das lideranças de Araraquara, poucas delas estiveram junto comigo quando eu cuidei do meu primo Ernesto Lia. Exatamente. O COCA era uma pessoa que era muito presente. Quantas vezes eu não fui nos finais de semana visitar o Ernesto na clínica onde ele estava e o COCA estava lá. Então, esse respeito que eu tenho por ele, eu vou levar para baixo da terra, né? Porque ele realmente foi uma pessoa muito presente no fim da vida do Ernesto Lia. Então eu quero dizer que eu tenho muito respeito por ele, né? Agora, isso não significa que eu tenha assim, que eu me identifique com a política que o COCA toca, né? Eu acho que o COCA se equivoca em muitas coisas que ele coloca, né? Você sabe, Ivan, a análise de números e de dados de orçamento não é algo fácil de se fazer, né? Eu fiz contabilidade no meu curso técnico, né? E quando eu fui vereadora aqui em Araraquara, eu fazia, não sei se você lembra dos embates que eu fazia com o João Farias na Câmara Municipal, né? E assim, a gente analisava o orçamento. Naquela época o prefeito era o Marcelo Barbieri, né? E a gente analisava o orçamento, o mesmo orçamento, a mesma execução orçamentária, eu tirava uma opinião e o João tirava outra, porque a leitura
ela se faz muito de acordo com a forma como você quer ver. Eu posso ver, por exemplo, uma LDO, que é uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece uma série de metas, como eu via, como sendo metas incumpríveis, né? Eu sabia que aquilo era impossível de ser feito, porque eu fiquei 8 anos na administração municipal e eu tinha conhecimento. Eu sou advogada, eu fiz contabilidade, então eu tinha um pouco de conhecimento daquilo que eu estava falando, né? E o João, meu amigo João, que eu tenho muito respeito por ele também, o João analisava e fazia uma leitura completamente diferente. E ali o pau comia na Câmara Municipal, né? Hoje eu vou na Secretaria de Habitação quando eu tenho problemas em São Paulo, o João me recebe muito bem, com muita atenção, e a gente tem um respeito mútuo, né? Mas nós travamos embates calorosíssimos, porque a gente analisava situações. Então, assim, com relação ao Coca, eu acho que ele está cumprindo o papel dele, ele é candidato a prefeito, ele vai fazer análise de um papel da forma como ele quer interpretar, né? E aí ele pode dizer que os números não são bem aquilo, que a cidade está com isso, ou que a cidade está com aquilo. Mas todos os municípios do estado de São Paulo, aliás, a economia do estado de São Paulo está em queda, né? Ah, mas está em queda. Não, se você for analisar os governos que a gente vem trazendo aí ao longo de muitos anos no estado de São Paulo, a gente pode ver que as indústrias foram embora do estado de São Paulo. Ah, mas tem a guerra fiscal. Tudo bem, mas podiam ter enfrentado a guerra fiscal e não enfrentaram. Muita indústria foi para Bahia, muita indústria foi para Minas Gerais, muita indústria foi para o Nordeste. Nós fomos perdendo, o estado de São Paulo foi perdendo, né? E aí a cidade de Araraquara, ela teve, né, e eu me lembro quando o Edinho assumiu, agora há 4 anos atrás, eu me lembro que ele pegou a cidade com problemas, né, e ele foi tentando, é só fazer uma leitura dos números, né, de como o Edinho pegou, ele não quis falar, ele achou que era melhor deixar passar e ele ia resolver os problemas. Eu teria feito diferente. E aí eu me diferencio muito do Edinho. Você ia botar a boca no trombone. Mas você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida, né? O meu perfil é outro. O meu perfil é um perfil de uma pessoa que gosta do legislativo. Eu gosto do que eu faço. Eu fui uma vereadora apaixonada. Se amanhã eu tiver que voltar a ser vereadora em Araraquara, eu vou fazer com o maior amor do mundo, porque eu gosto do legislativo. Eu gosto do embate. É da minha natureza. Eu sou espanhola, né? Então tá no sangue quente. Tá no sangue quente. Mas enfim, eu acho que o Edinho tem feito dentro do possível muita coisa, né? Eu acho que o Coca cumpre um papel, eu respeito o papel que ele cumpre, mas não concordo com ele, né? E acho que as eleições estão aí pra gente. Vai ser uma eleição totalmente atípica, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, porque ninguém pode sair de casa, ninguém pode falar com o eleitor, ninguém sabe como vai passar o programa de governo para as pessoas. Araraquara é uma cidade que tem dificuldade para programa de televisão. Eu não sei o que vai ser. Eu realmente estou preocupada. Ô, Márcia, agora nós vamos falar de rede social. Vamos lá. E você é uma pessoa marcante, presente na rede social. Sim. Bem ou mal, mas fale de mim. Quando você se depara com uma frase como essa tirada das redes sociais, essa senhora só envergonha nossa amada Araraquara. Difícil usar da democracia nessa hora. Qual a sua reação, então, num momento como esse em que as pessoas estão tentando se recompor na vida por conta da pandemia? Olha, primeiro, óbvio que eu não concordo com essa frase. É lógico. Se você pegar... Não, eu digo seu sentimento, entende? Sim. Como é que você se sente? Eu passo. Eu passo. Simplesmente passa. Simplesmente eu passo. Eu tenho muita gente que respeita o meu trabalho. Eu tive votos em 528 cidades do estado de São Paulo. Tem noção do que é isso? 528 cidades reconheceram o meu trabalho no estado de São Paulo. Eu tenho uma estrutura de parcerias com vereadores, com lideranças políticas no Pontal do Paranapanema, no Vale do Ribeira, no Sudoeste Paulista, no Noroeste Paulista, no centro do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, no Vale do Paraíba.
Enfim, sou uma pessoa querida onde eu chego, né? E na minha cidade também tem muita gente que gosta de mim, tem muita gente que cuida de mim, tem muita gente que elogia o meu trabalho. Se você for conversar, por exemplo, com o pessoal da PAI, perguntar de mim lá na PAI, você vai ver o que eles vão falar para você, né? Pelo trabalho que eu já fiz junto com o pessoal da PAI. Se você for perguntar para as entidades assistenciais, você vai ver o trabalho que eu faço. Agora, nós vivemos num momento em que a direita e a esquerda se degladiam, né? E eu passo trabalho muito, com muito respeito a tudo que eu faço. Sou uma pessoa simples, sou uma pessoa que não quer... Eu sou polêmica porque eu ponho a minha oposição. E mulher na política. E dá a cara para bater. Dando a cara para bater é algo complicado. E eu dou a minha cara para bater, eu não tenho medo de dar. Não, digo na discussão dos assuntos. Né? Isso. Eu não me preocupo com isso, não. Isso não me atinge. Olha, eu fiz essa colocação por conta das redes sociais, porque entre as perguntas que foram direcionadas a você, acabou sobrando para mim também. E para o Madalena. Porque uma delas, Madalena, com Lula em entrevista, o que aconteceu hoje na parte da manhã. Vocês com Marcialia. Estamos todos tomados pela esquerda, realmente. Não disfarçam mais nem um pouco. Bom, o que eu quero dizer nesse sentido é que do programa aqui já participaram representantes dos mais diversos partidos políticos, o que representa a imparcialidade do jornalismo praticado pelo RCA, com sua característica de informar e questionar figuras públicas sobre suas trajetórias no campo político-administrativo. Mais que isso, de acordo com a direção do nosso jornalismo, a quem agradeço a Suzy Timpani também, a vinda do entrevistado ela é espontânea, é gratuita, tá certo? Acima de tudo, o que lhe dá respaldo para conhecer e reconhecer o seu mérito como pessoa entrevistada e também submetê-la aos esclarecimentos feitos à opinião pública, pautados sempre pelo respeito e pelo profissionalismo. Então as pessoas, às vezes, comentam até demais. Por isso que eu fiz uma pergunta anterior para poder cair nessa colocação que eu acho que é a nossa função. A função dentro do jornalismo, a Maria Antônia tem uma grande experiência nisso, ela pode até me dizer, mas a atividade do jornalista realmente se resume na imparcialidade, na maneira criteriosa com que desvenda ou procura desvendar todos os assuntos relacionados a um trabalho investigativo. Então nós achamos que cumprimos o nosso dever. E a você nós estamos dando esta oportunidade para que você responda aquilo que muita gente gostaria de perguntar e que talvez nunca perguntaram a você, mas teceram comentários nas ruas, nas vias públicas, nas lojas, nos supermercados, e de repente a gente se vê aqui colocados um frente a frente para tentar apresentar esses esclarecimentos. É uma oportunidade para você. Sim, e eu quero agradecer. Acho que é extremamente importante na democracia essa diversidade de opiniões, de ideias, de lados, né? É o que compõe a beleza da democracia, né? A pluralidade de ideias. Imagina se todo mundo gostasse do azul e ninguém gostasse do verde, do amarelo, né? Então, essa diversidade, essa pluralidade de opiniões, de ideias, de sugestões, de propostas, de forma de encarar o mundo, de encarar a vida, isso que dá beleza e que dá vontade da gente continuar vivendo, da gente continuar lutando, da gente continuar trabalhando. Então, assim, eu só posso elogiar vocês por terem aberto essa possibilidade da gente estar conversando com as pessoas, de esclarecer as pessoas. E todas as vezes que o RCIA me convidar para vir aqui, eu virei com o maior carinho, pode ter certeza. É só entrar em contato com a Maria Antônia e eu vou dizer o que me perguntarem. Vou pôr a minha opinião, eu tenho opinião sobre todas as coisas, eu vou dizer qual é a minha opinião, concordo, não concordo, e se eventualmente eu não souber de alguma pergunta que me fizerem, eu vou dizer, olha, dá um tempo aí que eu vou ver para responder essa pergunta oportunamente. Acho que isso é uma coisa extremamente saudável. Mas você não vai sair daqui sem responder uma pergunta. Você falou
no amarelo, no verde, no azul. Araraquara, você vem aqui justamente no dia em que Araraquara hoje troca de cor. Infelizmente. Isso, infelizmente, acontece a nós todos, talvez até por outras medidas que a gente nem cabe discutir por questões técnicas, médicas principalmente. Mas qual é o cenário que você, próxima do prefeito Edinho Silva, você está fazendo da pandemia e do comportamento da população em relação ao isolamento social, que hoje me bateu, me parece, 39%. Ivan, quando anunciaram as medidas de abertura, mesmo que abertura controlada, eu fui contra. Eu disse, é um grande erro, prematuro, essa abertura é prematura, porque nós não atingimos o pico. Nós vamos atingir o pico, sabe quando? Na segunda quinzena de agosto. Até o fim de agosto, nós ainda vamos ter a curva ascendente. A partir daí, sim, segundo os técnicos, os especialistas, os sanitaristas, os infectologistas, é que ela começa a se desenhar em uma curva que venha descendente. Então, nós vivemos um momento de muita preocupação. Mas você levantou essa questão? Olha, nós da Assembleia Legislativa fizemos vários embates com o governador. Dissemos que, inclusive, um dos nossos deputados, dialogado conosco da bancada toda, nós somos 10 deputados do PT na Assembleia Legislativa, de que nós queríamos o lockdown e não a abertura. Nós queríamos o inverso. Nós queríamos que tudo se fechasse para que a curva pudesse mais rapidamente cair e a gente pudesse retomar a atividade econômica, as atividades de uma forma geral. Agora, eu conversei com o Edinho sobre isso e ele me disse, olha, eu não tenho como não atender uma disposição do governador. O governador criou critérios que são bastante interessantes, porque tem várias cores, tem o vermelho, o laranja, o amarelo, enfim, e dentro dessas cores, cada município vai se enquadrar. Aquele que tiver, nós estávamos no amarelo, agora voltamos para o laranja hoje, né? Infelizmente. E a gente já tinha essa previsão de que poderia acontecer isso, e aconteceu. Então, o que nós vamos fazer? Muito bem. Márcia, agradecemos a sua presença aqui no portal RCA. Você veio, como dissemos no início, como uma prestadora de serviços da população. Sim. E a gente se sente envaidecido em comentar com você alguns fatos de Araraquara. E é evidente que a nossa expectativa é que tudo se transcorra daqui até as eleições municipais em dezembro, provavelmente, de uma forma tranquila e onde, logicamente, o diálogo seja uma grande força para que todos nós possamos sair fortalecidos como araraquarense que somos. Muito obrigado pela sua presença. E a gente torce para que a gente tenha um processo eleitoral bastante saudável, né? Um processo eleitoral bastante tranquilo. Como eu já disse, eu não sei como será esse processo eleitoral. Também não sei. Ninguém sabe, porque assim, as condições... uma coisa eu acho que já é bom e as pessoas que vão acompanhar aqui a RCA precisam saber, já tem apontamento do TSE de que vai adiar as eleições. Isso. Elas provavelmente acontecerão na segunda quinzena de novembro. Já teve reuniões entre o Alcolumbre, o Rodrigo Maia, o Toffoli, o Fachin, eles já se reuniram, já se conversaram após ouvir médicos, especialistas, enfim, os técnicos que disseram que há necessidade de que ela seja prorrogada. Então a gente acredita que ela deve acontecer em novembro, mais para o final de novembro, e tem que ser feita uma mudança na Constituição, porque a data da eleição ela é constitucional, né? Então a Constituição terá que ser modificada por conta da mudança. Então vamos aguardar. Muito obrigado a Marcelia, deputada estadual pelo PT, representante de Araraquara na Assembleia Legislativa no estado de São Paulo. Nós finalizamos aqui mais um ponto de encontro e disponibilizamos todo esse material nas redes sociais para que vocês possam acompanhar o trabalho que realizamos. Muito obrigado ao João Henrique, que nos deu a assistência técnica, e a gente volta na próxima quarta-feira.